saber que empresa é esta, o que é que faz em prol aqui da nossa terra, porque sei que é a nível Açores também, não é? Sim. Ótimo. Então que empresa é esta, a Bio3A? A Bio3A é uma empresa que começou a ser projetada em 2004. Em 2004 eu trabalhava numa empresa que tinha uma estação de tratamento de águas residuais e as leis da Comunidade Europeia foram-se alterando e a dada altura era necessário cumprir com alguns valores pela qual a ETAR não estava projetada, não é? Porque a gente às vezes faz uma casa e depois, passados uns anos, isto se fosse hoje, fazia diferente. É verdade. Exatamente. E ali havia uma situação muito parecida. É um já agora, só que institucional. Sim. Aquilo tem que ser mesmo, tem que ser mesmo. Ali tinha que ser mesmo e obrigava a haver uma série de alterações em termos de arquitetura do próprio sistema que me fizeram fazer pesquisas na internet. E fui à internet, pesquisar sistemas alternativos para tratamento de águas e tal, e fui vendo países que estão extremamente desenvolvidos nessa área. Em Portugal não se via muito, e os sistemas alternativos passavam pelas plantas. Plantas essas que, se nós formos pensar, já existem connosco há quantos anos? Exatamente. Há milhões. Não se consegue contar. Quem sou eu ou quem é alguém para dizer uma planta como é que deve filtrar ou como é que deve aproveitar a natureza no seu melhor? E então o que foi feito foi, fui amadurecendo também, não é? Na altura que estava na empresa tinha 20 anos, muitas vezes queria ir para a night e depois chegava ao trabalho, era trabalhar. Depois de filtrar a night. E então, claro, também a idade foi avançando, fui começando a ter diversas viagens, conhecer outras estações, mas a ideia estava sempre lá. O problema é que era uma ideia que batia em algumas portas um bocado difíceis de ultrapassar, porque uma delas era a urgência de cumprir nesse caso com o azoto, que é um nutriente que está presente na água. Nós, quando vamos à casa de banho, nós ingerimos uma série de coisas que têm azoto, alfaces, vegetais, portanto, tudo. E, portanto, nós, quando expelimos esse mesmo material, esse material chega às hectares. E isso era um nutriente que estava muito presente na água, que é um poluente, não é? Por isso é que se fala tanto da eutrofização das lagoas e, portanto, nas descargas para o mar. E é um poluente que muitas vezes não tem coloração. Portanto, a gente pode olhar para a água e ela está completamente cristalina e está lá presente o azoto. E então, qual era a forma de extrair esse azoto? Ou por meio mecânico, que tinha que ser com um processo de nitrificação, desnitrificação, nós tínhamos que chegar e criar um segundo reator biológico e tínhamos que pegar umas certos tipos de bactérias e tínhamos que privá-las de oxigênio por um determinado tempo. Também não podia ser por muito tempo, senão também morrem, não é? Isso é a mesma coisa que nós taparmos um bocadinho o nariz e passado um bocado voltar a respirar. E nós tínhamos que criar uma série de fazer o sistema anóxico e óxico, em que nós arejávamos um bocado as ditas bactérias, já ficavam todas contentes e felizes, e depois dizíamos, agora vais um bocadinho ali, sem respirar. O que acontecia? Temos que voltar novamente a pegar nelas, nesse caso na água. Isso implicava uma duplicação do processo? Duplicação e inversões de bombas, e portanto tínhamos que pegar na água e voltá-las a pôr ali atrás e dizer, agora não tens oxigênio, e então a forma que elas tinham de respirar era ir atrás do nitrato, que é uma forma de azoto, portanto, iam atrás do nitrato, ingeriam e mandavam o outro, que é o chamado azoto atmosférico. Isso na teoria, eu aqui a falar com vocês, dizer, o gajo pega na água e mete aquilo para trás. Na prática era difícil. Imagino, por exemplo, uma estação de tratamento de águas aqui na nossa cidade de Angra, que às vezes tem caudais brutais, 200, 300 metros cúbicos, ou nesse caso 300 mil litros por hora. O processo de nitrificação implica, para remover azoto, a recirculação de tudo isso, 5 vezes o caudal a tratar. Portanto, imagina a dimensão. Quem conhece as bombas de pata alfândega, que são bombas também de caça de carros, 5 vezes aquilo. Portanto, em termos de energético, são coisas brutais. O que acontece? As plantas fazem isso naturalmente. Porque assim, a gente, quando tem uma planta que não tem azoto, ela fica amarela. Portanto, as plantas colocadas na água vão buscar o azoto. O que é que fazemos? Qual foi a ideia? Foi criar zonas, porque aquelas plantas que depois a seguir, vocês já estão convidados para ir visitar depois o mestrando e explicar pessoalmente, todas elas são consideradas plantas invasoras.
Todas elas. Que já foram arrancadas muitas vezes por muita gente. Não, são proibidas por lei, Ok. algumas até, pronto, são consideradas plantas invasoras. E a minha pergunta e a minha questão é que quando me visitam pessoal da universidade e professores que dizem, mas sabe que isso é invasoras? Sei, sim senhora. Mas a senhora sabe uma coisa? Eu acho que o problema não é a planta que é invasora. Eu acho que o problema da invasão somos nós. Porque a planta, se a senhora pegar na planta e pegar num copo de água da torneira e colocar lá, ela não cresce. Então se ela cresce muito em lagoas ou em rios, é porque nós temos a poluir. Então o que nós temos que fazer, se calhar, é criar ou perceber que tipo de plantas é que eu posso introduzir no rio e extraí-las do rio. Fazer tipo uma sementeira de plantas num leite aquático. Da mesma maneira que a gente mete milho nas pastagens, passar para plantas nos rios. E colocar e tirar, colocar e tirar. O que é que vai acontecer? Elas vão ir lá, vão tirar o azoto e a gente vai pegar nelas e vamos mandar para zonas de compostagem e vamos fazer fertilizantes com elas. Ótimo. A ideia começa a amadurecer mais. Infelizmente, por um lado, felizmente para mim, com a guerra na Ucrânia. Porquê? Porque eu arranco o projeto de investigação mesmo em 2022 e arranco em 2022. E aí é que a malta pôs as mãos e disse assim, é que percebeu o quão dependentes nós no mundo somos dependentes dos outros. É verdade. E é que ninguém faz ideia. É verdade. Especialmente quando nos toca no bolso. Quando começou-se a dizer que não havia milho, que os lavradores não iam ter milho, iam ter que aumentar a produção da erva, ou seja do que for, para terem as alternativas. E depois o produto final e a encarece. gente diz, isso não é problema, temos terranos. Ok, e depois dizem assim, agora aumentamos o preço dos fertilizantes. Claro. E agora como é que tu aumentas a produção dos teus terrenos Sem aumentar o produto final. sem aumentar o produto final? Impossível. Ok? Portanto, e isto cada vez faz mais sentido, que é o fechar o ciclo. As hectares, infelizmente, são vistas, muitas vezes a gente quando fala num hectare, imagina um filme de terror. Um hectare, é para lá que vai tudo aquilo que ainda quer na casa de banho. Não quer sequer É para lá que vai pensar. os meios de jetos, é para lá que vai a minha urina. Isto é um... É verdade. Mas eu olho para aquilo e quero transformar aquilo em jardins. Porque aquilo não precisa ser, não precisa ser feio. A grande parte das hectares em países, não digo civilizados, que a gente acha que somos, mas países um bocadinho mais nórdicos, vamos um bocadinho mais para a zona norte, mais para cima, países que têm uma cultura diferente. Eu já utilizo isso há muito tempo. Ok. Não faz sentido nenhum nós estarmos, ainda principalmente nós ilhas, porque a minha empresa faz tratamento de águas de forma normal. Isto é um projeto que está a tentar resolver o normal para outro projeto, para outro processo. Porque nós também vendemos químicos. A questão é que nós comprávamos, imagino, se calhar um quilo de soda cáustica a 50 cêntimos, hoje em dia custa 2 euros. E ainda tem que vender ao cliente, não é? Ok? Isso é um exemplo. Um quilo de coagulante, de flocculante, portanto, tudo isso aumentou os preços. Quando nós temos indústrias, nós quando falamos num preço, é mais 50 cêntimos, ok, mas temos indústrias que gastam aos 1000 litros às vezes quase por dia. Exatamente. Ok? Portanto, isso multiplicado mensalmente e anualmente, isso tem um peso brutal no produto final. Os custos que disparam. Ok? E portanto, isto é uma alternativa que tem as suas limitações, muitas vezes é preciso espaço. A pessoa diz, mas isso precisa de uma grande área. Tens razão. Agora dou-te um exemplo. Conheces algum hectare que à volta dela não tenha caminhos de alcatrão, que não tenha relva? Então deixas ter esses caminhos e passas a fazer lagoas. Porque a relva obriga-te ainda a consumir um homem, pela lá, obriga-te a consumir combustível, ok? Portanto, tu assim estás da mesma maneira que o espaço verde, com a zona envolvente verde, e estás a filtrá-la a custo zero. Portanto, o projeto foi apoiado pelo governo, nesse caso pelo PO Açores, e foi 2 anos de investigação. Durante esses 2 anos nós testámos 3 variedades de plantas no primeiro ano e 3 variedades de plantas no segundo ano. Terminamos agora em setembro as análises ao sistema e agora estamos a compilar todos os dados que fizemos ao longo desses 2 anos. E os resultados são espetaculares. Portanto, nós temos uma água de entrada, imagino que tinha 700 mil de CQO, tem 50 de saída. Com um hectare com químicos consegue meter os mesmos 50. Abaixo daí já é CQO. É muito difícil começarmos a baixar abaixo disso. A gente costuma dizer que abaixo de 50 de CQO a gente consegue aos 40, 40. Mas abaixo disso é CQO residual. Portanto, isso aí já passamos para um outro sistema. As plantas estão a fazer o mesmo se fossem meter químicos. Ou tratamentos de lamas ativadas de longa duração, baixa carga. Sem utilização desses químicos.
Neste momento, é a ETAR que nós fizemos o teste. Normalmente isso é um teste de investigação. Podemos ter feito uma pequena estação piloto. E fui um bocado ambicioso nessa parte. Porque assim, uma estação piloto, para mim, os resultados podem não ser tão fidedignos. Porque uma estação piloto é uma criação de uns tanques vai receber o que se puser lá. Não é ETAR. Eu não comando a entrada. As variações são as que acontecem no dia a dia. E aconteceram situações graves na entrada de descargas de hidrocarbonetos. Portanto, a malta não faz ideia que a senhora tem, não sei se está ligada à rede de Angra, um exemplo. Mas, por exemplo, a rede de Angra recebe da casa de banho, também recebe da cozinha. É verdade. Se você acabar de fritar um peixe e despejar o óleo para o ralo abaixo e lavar, se usar farinha para fritar o peixe, ou se usar azeite, ou se usar o óleo, ou se vai água, vai óleo, vai sal, vai detergentes, vai aquilo. Tantos componentes. Isto é um exemplo. Depois já há um que, por exemplo, teve a mudar o óleo ao carro, não sei o quê, vê que as mãos cheias de óleo. Se a gente vai lá lavar as mãos, esse vai para lá. Vai tudo. Vai tudo para lá. Quantidade de coisas que vai para lá, impressionante. Até peixe, que já chegou a aparecer peixe, né? O pessoal que vai lá voar agora e de repente aquele peixe. Também aparece peixe. Foi dar um passeio, mas não correu bem. É tarde de Angra, eu lembro-me de eles terem um cágado que tinha aparecido. Tinha aparecido lá. Veio de ir lá um dia deixar amostras e eu disse: não, isso apareceu na estação de lavatório. Pois, se calhar alguém jogava o capa, às vezes os cágados hibernam. Estava escondido. Se calhar, coitadinho. Ou um miúdo que foi despejar. Acontece, só para imaginar tudo o que aparece. É verdade. Desde papel higiênico, a cotonetes, a pensos higiênicos, a preservativos, a beatas, a pedra, o óleo. E portanto, num ETAR, eu não tinha como controlar a entrada. Num sistema de coisa, eu podia controlar. Se fosse criado para o efeito para fazer os testes. Eu conseguia manter aquilo mais ou menos estável. O que aconteceu é que com toda essa instabilidade, ok, e a gente nota isso nos nossos resultados e nas nossas análises, diariamente a gente fazia cerca de 50 análises em vários pontos do sistema, e a gente íamos escolhendo, íamos analisando, e naquela altura aquilo parecia um bocado muito assim esquisito, olhava-se para aqueles números, mas quando começamos a compilar dados, a fazer dados médias, médias mensais, médias semanais, já começava a fazer muito sentido. Que aquilo tinha sempre mais ou menos, eu dou um exemplo, no efluente bruto, andava entre os X a X, imagina 500 de CKO aos 3000, mas depois no reator biológico saía sempre dali entre os 100 e os 110. Portanto, baixava aquela carga logo ali, mas depois mandava aquilo muito controlado para o resto dos tanques. E depois cada tanque tinha uma taxa de remoção muito precisa. Está a perceber? Portanto, aquilo trava mais ou menos a mesma quantidade em tanque. Portanto, aquilo começava a fazer sentido. E depois começámos a perceber que as plantas, quando eram colocadas num tanque jovens e tinham espaço para crescer, consumiam mais nutrientes. À medida que iam consumindo nutrientes, iam engordando, iam crescendo. Iam ocupando espaço do tanque. Quando o tanque ficava completamente colmatado de plantas, elas começavam a perder eficiência na remoção dos nutrientes. E isso começamos a perceber-se agora com a compilação. Mas porquê é que aquilo estava tanto bom, estava a baixar nutrientes e de repente os estabilizaram e até começaram a subir. E começaram a puxar, focos e aquilo. E eu, já percebi. Estamos a perceber. Quando elas se estabilizavam, elas despendiam energia não para consumir nutrientes, mas para me empurrar. Para dizer, eu quero ficar aqui e não tu. E isso é como na vida, a gente para garantir o seu espaço. Para garantir o seu espaço. Então, elas não dedicavam tanto tempo a crescer, dedicavam-se um bocado de tempo ali e depois tentavam, nesse caso, aniquilar as outras. O colocar-me por cima de ti para te matar. Para tu ires para o fundo e ia ficar por cima de ti. Ao fazer esse processo, a de baixo não apanhava sol, perdia fotossíntese e acabava por morrer. É uma forma de elas garantirem que eu continuo a receber nutrientes. Tu vais morrer, tu vais transformar em matéria, vais transformar... E isto vai chegar cá outra vez. Isto chega cá outra vez. Portanto, e isto foi uma forma que nós fomos aperfeiçoando, e claro, com o primeiro ano, os resultados, em termos analíticos, não tem nada a ver com o último ano, principalmente o último mês. O último mês a máquina estava completamente afinada. Nós já sabíamos quando é que era para extrair plantas, nós já sabíamos o que ter. As variações já estavam balizadas de alguma forma. Já estava ali tudo. 2 anos, parecendo que não, foram 6.000 e tal análises. Foi muitos dados a chegarem todos os dias, e a gente a compilar, a fazer em folhas de Excel e a começar a organizar aquilo tudo. E agora faz todo o sentido.
E agora quem visitar ali o vosso espaço expositor, o que é que pode dizer assim, fazendo uma imagem radiofónica, para quem não possa vir cá, o que é que vocês apresentam lá? Nós apresentamos as variedades de plantas que temos, que fizemos Os seus nomes? com os seus nomes e estão colocadas como se fossem nos tanques originais, tipo numas pequenas caixas a imitar os próprios tanques. Nós temos o composto que foi produzido ao longo dos 2 anos com as 6 variedades de plantas, e nós temos o composto que foi feito agora neste último ano com as últimas 3 variedades de plantas, só para terem uma ideia de que cada planta produz um composto em termos de estrutura, coloração e toque diferente. Completamente diferentes. Por aquilo que parece, podemos pensar, plantas mortas vai dar tudo igual. Não. Completamente diferentes, as pessoas podem ver. E depois temos plantas em vase que foram produzidas com esses mesmos compostos, temos árvores de fruto que já estão a ser produzidas com esse composto, e temos uma série de pimentas, que eu também sou colecionador de pimentas, em parceria com um colega meu também, que temos uma série de molhos e de temperos produzidos também com E essas plantas já são todas de cá, não foram importadas? As pimentas, a maior parte são importadas. São. Eu tenho 200 e tal variedades de pimentas e, portanto, cá a gente conhece a pimenta da terra e o jindung ou o piripiri. Sim. Mas, por exemplo, só para ter uma ideia, um piripiri, às vezes anda na ordem, há uma escala que mede os picantes, não é? E normalmente um piripiri... Aquele que já faz transpirar logo ao primeiro toque. 15 mil. Anda na escala dos 15 mil. Só para termos uma ideia. E temos ali pimentas que vão aos 2 milhões. Daquelas que a gente dá a primeira olhas tranca, olhas para o frasco só. Sim, há ali e temos ali pimentas que vão aos 2 milhões. Portanto, só para ter uma ideia são mesmo para colecionadores, dizer que aquilo é uma pimenta agradável de comer, não é? Não se consegue, anula todos os outros sabores. Sim, aquilo acaba por ficar sem a boca perde todo o sabor vai-se embora logo ao primeiro toque. Aquilo é mesmo. Mas há umas que são matreiras que a gente começa por comer e diz, e há outras que demora um bocadinho. E tem ali umas que são picantes, mas tem um sabor muito forte, muito bom mesmo. Muito saboroso. E outras que dão aquele picante inicial que a pessoa diz, é picante, mas também desaparece rápido. Pronto. Há para todos os gostos e feitios. E também tem lá mais umas novidades depois que vamos apresentar. Umas surpresazinhas também para chamar as pessoas a vir cá, não é? Não se vai dizer tudo, desvendar o véu. Paulo Rocha, da empresa Bio3A, muito obrigada por este bocadinho de conversa. Confira-se o que a sua mulher disse, a sua esposa, penso que um bocadinho, não é? Não, se fosse para falar do projeto todo, a gente tínhamos coisa aqui para... Porquê? Porque fala com paixão quando nós falamos daquilo que e por acaso foi uma das coisas que ainda ontem estávamos... E está tudo fresquinho, ainda ontem estava a falar com ela sobre isso. É assim, ela trabalha comigo na empresa, e portanto ela estava a compilar o PowerPoint e disse, não te preocupes muito com isso, porque isso é uma coisa que eu sei de cor. Não é nada que esteja, sabes, na universidade a gente às vezes convém dar uma vista de olhos para ver isso, para ver... Mas quando nós falamos são as coisas do dia-a-dia que têm estado a acontecer e vocês estão... São 20 anos nisso, portanto não é nada. E não é uma coisa que a gente às vezes quando está a mentir ou a inventar temos que ter cuidado. Aqui não. É verdade, é factual, é muito natural na maneira que falo, e portanto é assim, as plantas estão ali, umas foram melhores do que outras, umas filtraram melhor do que outras, umas filtram menos, mas são mais fáceis de extrair, depois há plantas que são mais gordinhas e mais pesadas, são mais difíceis, outras são melhorzinhas. Há para todos os gostos também nas plantas, e portanto o equilíbrio que a gente criamos foi as mais difíceis em zonas mais fáceis de extração, as mais difíceis em zonas de mais difícil acesso, e criamos ali um ecossistema em que no final eu até não falei agora, mas posso referir, que introduzi peixes na parte final do projeto. E portanto esses peixes até têm uma história um bocadinho caricata, que foi... Eu olhei para aquilo, fui a uma loja aqui e vi, vou comprar uns peixinhos, até se calhar fica bonito, é lagos e tal. E comprei, foi 100 euros em peixe, foram 10 peixes, não foi muito barato os peixinhos, mas foram 100 euros em peixe, e eu contribuindo para a empresa, se fizer para a empresa, o contabilista se calhar vai me perguntar para que é que queres peixes, mas já sabia, preciso de peixe para pôr ali, pronto. E eu cheguei lá, abri o saco, meti os peixinhos, passado os primeiros dias andava sempre atrás a ver se via os peixes. Estavam... Encher de 2 peixes. Ai, o meu dinheiro. E só dizia, lá se foi embora 100 euros da empresa. Mas isso, entretanto, as plantas foram crescendo muito e acabaram por cobrir os tanques todos. Passados uns tempos, fizemos uma estação total do último tanque, os peixes foram introduzidos, foi na última zona de filtragem,
fizemos uma extração de 50% do tanque e para espanto meu, que eu antes de extrair eu até reparei que tinha 2 ou 3 peixes muito pequeninos, pá, mesmo tipo... Olha, nasceram e olha, bem, pelo menos tem aqui alguma coisa. Para espanto meu, quando tirei, pá, tinha centenas de peixes. Eles tinham-se reproduzido. Estão-se a reproduzir. E isso, para que é que a introdução dos peixes foi interessante? Foi interessante porque quando nós temos plantas em água, temos logo à partida problemas com mosquitos. E quando a gente íamos às vezes extrair as plantas, que muitas vezes eram tiradas manualmente, tínhamos que andar sempre com a boca fechada porque era uma quantidade estúpida de mosquito, não é? A mosca pousa, mete o mosquito. É verdade. O peixe veio controlar tudo isso. Larva, como os pomba, mosquitos. não como a larva, o mosquito deixa a larva para nascer o mosquito. Ele nem chega a ser mosquito, coitado. Depois o peixe, o que é que fazia? Como tínhamos as plantas, o peixe andava ali atrás das larvas, movimentava a água. Ok, então havia um movimento de água. Um movimento de água também importante para que os nutrientes circulem, para que haja ali, para não ser águas estagnadas. Segunda coisa, o facto de eles estarem lá a consumir os mosquitos, a circular a água e estarem vivos, era sinal que a água ia reproduzirem-se felizes e contentes. Foi por isso também que eu quis colocar no tanque 6 e isso é um orgulho imenso ter pessoas que vão lá, que até depois comecei a aldrabar um bocadinho, comecei a comprar comida de peixe para os chamar para uma zona específica, porque cheguei a dizer, olha, tem aqui montes de peixe. Mas eles não apareciam. E o pessoal chegava lá, eu andava lá atrás do tinha que dar nomes a eles, nem há maneira de nos chamar. Eu comprei 2, 3 bolinhas de comida de peixe. As casitas e as venhas. Eu antes veio gente, que é para a malta, para não me chamarem entre eles também. Mas para perceberem que é a prova viva de que aquilo está bom ali dentro, senão eles não estavam lá e a maior número. Mas estão-se a procriar, já temos até rãs, também agora outro dia vi que tinha lá rãs, só não mete patos lá, porque depois também lá na estação também tem 2 cães e depois os cães vão acabar por matar os patos, não vai dar muito certo. Não vai dar certo. Ainda são cães que fomos buscá-los ao canil, portanto nem sequer são cães criados de nascença que aquilo. Podem manter 100% de confiança. Portanto, por enquanto, mantemos com os peixinhos e as rãs e as plantinhas. Mas penso que na próxima feira que a gente fala, se calhar já vai ter descoberto mais e mais qualquer coisa de benéfico que a natureza tenha. Pois é assim, a gente tenta sempre evoluir e isso é um projeto que na primeira feira da Agiter que fui, acho que foi em 2016, o Décio para cá estava a falar comigo sobre isso, eu já tinha essa ideia a maturar. Agora posso dizer que já está execuível já em duas zonas, já tenho num hectare a funcionar. Aqui nos Açores posso garantir que é hectare com o melhor sistema de tratamento de águas e a melhor descarga de águas dos Açores. Sem sombra de dúvida, e afirmo com toda a certeza, porque também conheço muitas, mas sem gastar um único químico e com eficiência energética da maneira que não conheço nenhuma. E segundo, também já estou a implementar isso também na lavoura. Portanto, já há lavradores que estão a utilizar essas plantas para filtrar a água das vacas. Exatamente. Portanto, já estão a ter resultados extremamente bons, em que a água de consumo dos animais vem proveniente muitas vezes de tetos, dos estábulos. Sim. Só que o problema de um estábulo é que normalmente tem uma zona que há muita abundância de comida. Havendo abundância de comida, há abundância de pomos. E os pomos têm tendência a ficar muitas horas em cima do telhado e depois fazem as suas fezes. E quando chove, transportam toda aquela... Escorre tudo. Vai tudo para dentro do tanque. O que é que acontece? Os tanques estão a céu aberto, mandam para lá as fezes dos pombos e penas e a água fica extremamente verde, não é? Ganha limos, fica com um sabor extremamente desagradável e depois tem um problema que o sol aquece, fica água quente. Nós fizemos um teste, essa pessoa comprometeu-se comigo, também disse que tinha que ser como eu queria, se eu queria, nós íamos fazer um projeto interessante também da parte dele, só tinha era que dar autorização para ir fazer um teste num tanque e no outro tanque sem nada. E a partir daí começámos a ver os resultados a aparecer com muita velocidade, porque ele tinha muito azoto na água, as plantas cresceram muito, fecharam o tanque, a primeira coisa que fizeram foi fazer uma cobertura, começou logo a parte verde, vedeta, a desaparecer, ensombrou a água, começou a água a ficar muito mais fresca. A gente tocava num tanque e no outro fazia uma diferença de temperatura brutal e as plantas começaram a consumir os azotos em forma de nitrato e amónia, não prevê a água, mas as vacas começaram a beber mais água. Portanto,
o que quer dizer que as vacas gostam mais da água. Portanto, gostam mais da água, produzem mais leite. Ok. É tudo em cadeia, de facto, é impressionante. E o Paulo, a falar com este entusiasmo todo desta sua empresa, não teme que comecem a aparecer aí concorrentes? Epá, a concorrência vai aparecer sempre. Isto é um ramo. Isto é que nem digo, eu trabalho nesta área há 20 anos e o que não falta são empresas a vender sistemas de tratamento. Há malta que me diz, tu fazes tratamento de águas, isso faço. Fazes a piscinas. Não faço a piscinas. Piscinas é do mais básico que há, é cloro. É, como muitas vezes eu digo, é cloro e pH, aumentou o pH, mantém aquele minuto antes de usar. Nós tratamos água que ninguém quer tratar. Nós tratamos água preta, amarela, azul, a água verde, deita fora. água que ninguém quer, água que tem muitas vezes um cheiro muito desagradável. A equipa que nós temos também é uma boa equipa, também já agora também posso falar neles, também é uma equipa que também na fecha os olhos a nada e tem que ser, porque são às vezes ambientes muito pesados o que a gente faz o que ninguém quer fazer. É verdade. Porque piscinas é fácil, chegas lá, água limpa. Está limpinha, arranjadinho. Difícil, e é como muitas vezes eu digo, adicionar o chiva na água é fácil. O que é difícil que é o exemplo que eu dou você tem água, mete açúcar, mete café e depois pede-me para voltar a tirar tudo da água. É desafiante. É o que nós fazemos. É que toda a gente mete de tudo? O lixo todo da lavagem dos pratos, da lavagem dos pátios, muitas vezes, até às vezes há pessoal que tem canis, depois há uma série de águas mal encaminhadas. E depois nós temos que tirar isso tudo novamente da água para a água ficar branca e toda a porcaria temos que separá-la. E usar os elementos da natureza. Gostei imenso de saber e de falar consigo. Paulo Rocha, muito obrigada, felicidades e até uma próxima oportunidade. Até já.